começar examinando o caso de Judas Iscariotes, que é o primeiro caso de sucessão apostólica, né? De substituição. Todos nós sabemos o que aconteceu com Judas. Ele era dos 12, fazia parte dos 12, foi nomeado por Jesus, escolhido juntamente com os 12 na mesma ocasião, fez sinais e prodígios, saiu em missão, fez tudo o que os 12 fizeram. Todavia, ele era o traidor. Era aquele que haveria de entregar Jesus para ser crucificado, cumprindo assim o propósito de Deus. Com o seu suicídio, com o seu enforcamento, a cadeira número 12 ficou vaga. E antes de Pentecostes, guiados pelo Espírito Santo, os demais apóstolos promoveram a substituição de Judas. Era importante que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo viesse, ele viesse para o número completo. Os 12 deveriam estar completos para quando o Espírito Santo viesse. Então, eles promoveram a substituição de Judas e lá em Atos capítulo 1, nós lemos que o escolhido foi Matias. Foi um processo debaixo da orientação do Espírito Santo, eles oraram pedindo ao Senhor que guiasse. A escolha recai sobre Matias, foram indicados 2, Matias e José. A escolha recai sobre Matias, usando o sistema que era comum no judaísmo, que era o lançar sortes. E ele é contado então entre os 12, tanto é que em Atos 2, quando Pedro se levanta para pregar no dia de Pentecostes, diante da multidão, Lucas registra, levantando-se Pedro e os 11. Pedro mais 11 igual a 12, ou seja, para Lucas o número estava completo. A eleição de Matias foi legítima. E ele então vai ocupar a cadeira de Judas. Então esse é o primeiro caso e único de substituição apostólica, porque em seguida, no livro de Atos, nós lemos que o apóstolo Tiago, irmão de João, ele é morto por Herodes. E não houve nenhuma iniciativa da parte dos demais para fazer o que eles fizeram com Judas, de substituir Tiago por outro, fazer uma eleição, ou perguntar a Cristo, ou escolher entre pessoas, porque pessoas havia ali que poderiam ocupar o lugar de Tiago. Mas não foi feito e permaneceu 11 mesmo, não foi substituído. Isso aqui então já aponta a tendência. Não houve substituição dos demais apóstolos, até onde a gente sabe, pela história da igreja, à medida que eles foram morrendo. Quem aparece desde cedo ao lado dos apóstolos na Judéia e em Jerusalém é uma classe chamada de presbíteros. Eles são mencionados a primeira vez em Atos, capítulo 11, 29 a 30. Quando diz que Paulo resolveu, com outros irmãos, ir a Jerusalém levar uma oferta, e lá chegando foram recebidos pelos presbíteros e pelos apóstolos. Pela primeira vez, então, em Atos 11, você encontra esse grupo. Não nos é dito como eles foram eleitos, não nos é dito as suas qualificações, eles simplesmente aparecem na narrativa de Lucas, em Atos, como sendo um grupo que já estava ao lado dos apóstolos, tomando as grandes decisões, recebendo as ofertas, concílio de Jerusalém, e na decisão, assinam a decisão que foi tomada com relação à entrada dos gentios na igreja. Alguns anos mais tarde, quando Paulo chega em Jerusalém, Atos capítulo 22, Atos 21, na verdade, ele é recebido por nenhum apóstolo, mas somente pelos presbíteros encabeçado por Tiago, que não era apóstolo. E ele presta relatório aos presbíteros e os presbíteros orientam. Se foi a orientação certa ou não sabemos. Vai pagar um voto, Paulo, rapa a cabeça, se junta com esses irmãos aí, cumpre a lei, porque todo mundo que é cristão aqui em Jerusalém também é judeu, né? Então, sem entrar no mérito da orientação dos presbíteros, fica claro que eles estavam, no final do livro de Atos, no controle e no comando da igreja de Jerusalém, decidindo questões missionárias. Quando, por exemplo, Filipe prega o evangelho em Samaria, então é dito que os presbíteros e apóstolos mandaram Pedro e João a Samaria para investigar o caso. Ou seja, eles já estavam assumindo decisões a respeito de missões, administração
Questões teológicas, Atos 15, eles participaram daquela questão teológica, se os gentios podem entrar ou não. Quando então nós fazemos a pergunta, quem seriam os sucessores naturais dos apóstolos na sua tarefa? A resposta é clara no livro de Atos: os presbíteros. Os presbíteros cedo aparecem ao lado dos apóstolos para fazer essa tarefa.